Olá, eu sou Ana Flávia Bello e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito sério que está cometendo as empresas e gerando muitas crises de reputação, de imagem. Esse tema é o preconceito. Antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês uma estatística de que no mundo, entre todas as crises corporativas, existe um instituto que mediu isso e no ano passado, atitudes preconceituosas geraram em torno de 30% de todas as crises de todo tipo de empresa no mundo. Ou seja, é um tema que cada vez mais é um tema sensível, um tema frágil e que pode acabar prejudicando seriamente a sua organização. E aqui, preconceito, eu estou falando todo tipo. Preconceito de raça, preconceito de gênero, de orientação sexual, de etnia, de origem, enfim, qualquer fator que diferencie uma pessoa de outra. E é claro, né, que o tema preconceito, o preconceito em si, é algo muito complexo, que para que ele acabe definitivamente, né, demanda muito tempo, demanda um amadurecimento da sociedade. E aí você pode me perguntar, mas então como eu, líder ou gestor de uma empresa, proprietário de uma empresa, posso fazer para que não aconteça nenhum tipo de atitude preconceituosa dentro da minha empresa e isso não acabe, né, prejudicando a imagem da minha organização? E o que eu posso falar para vocês? É claro que acabar com essa possibilidade não existe. Sempre vai existir alguma chance de alguém lá na ponta falar alguma bobagem, fazer algo que é inadequado e causar um descontentamento por parte, né, de um cliente, de um fornecedor, de quem for o público ali que estiver sendo envolvido no momento. Mas existem duas coisas que eu recomendo que você faça preventivamente. Uma delas é escrever e repassar aos seus funcionários um manual de ética e de conduta. Porque por meio desse manual, primeiro, você vai deixar claro quais são os valores da empresa, o que é negociável, o que não é negociável. E o funcionário vai entender o que a empresa espera dele enquanto conduta, enquanto atitudes e o que a empresa não quer que ele faça. Que muitas vezes pode parecer para o lado da empresa que isso é óbvio, mas para o funcionário isso não é óbvio. Então, quanto mais claro e direta for essa mensagem para ele, melhor. Um outro aspecto é que isso não pode ficar trancado na gaveta de alguém, né? Um manual escrito que ninguém lê. Precisa ser treinado, os funcionários precisam ser treinados continuamente. Aquela mensagem precisa ser repetida, repetida e principalmente, preferencialmente, que exista um treinamento com simulações de situações difíceis e complexas, tratando, né, de temas preconceituosos, para que o funcionário saiba exatamente como reagir em cada tipo de situação. Então, isso é muito importante, ter um manual com as regras claras do que ele deve ou não deve fazer, deve ou não deve dizer e treinar esse funcionário na ponta. Isso vai minimizar muito que você passe por crises de imagem em função de atitudes preconceituosas. E, gente, pode parecer uma bobagem, mas não é só no dia a dia da empresa que isso pode acontecer. Essa semana, em Curitiba, um sócio minoritário de um grupo de restaurantes fez uma declaração homofóbica numa rede social. E isso acabou causando, obviamente, uma repercussão muito negativa, não só para ele enquanto pessoa, como para o grupo de restaurantes. E uma parte, né, grande de pessoas ali, sejam clientes ou mesmo não clientes, começou a sugerir um levante contra essa empresa, um boicote aos restaurantes, começaram a falar muito mal dos estabelecimentos. E mesmo sendo ele um sócio minoritário, num momento de lazer em que ele entendeu que poderia dar a sua opinião sobre qualquer coisa, né, fosse ela qual fosse, isso obviamente foi relacionado às empresas onde ele tinha essa pequena participação, aos restaurantes onde o irmão dele era o grande gestor, e isso causou seguramente uma grande dor de cabeça. Aliado à declaração, os assessores de imprensa também, em função da sua declaração, decidiram rescindir o contrato com a empresa. Disseram que eles não concordavam com aquela declaração, que isso feria os valores deles e que eles estavam cancelando o contrato naquele momento. E isso também gerou muito mais repercussão para o tema. O tema acabou indo para a mídia, não apenas restrito ali às mídias sociais.
e prova, mais uma vez, que não existe mais uma divisão, uma linha divisória clara entre o que é a vida pessoal e a vida profissional, porque ele lá estava, né, no sofá da casa dele, achando que ele ia entrar lá numa rede social e falar qualquer bobagem, né, inadequada, e que isso poderia, né, passar ali, né, em brancas nuvens, né? Isso não acontece mais. Ali eu tenho um público nas redes sociais que está atento a tudo que é errado, né? A tudo que não é ético, que não é legal, né? E as pessoas associam, todo mundo sabe de alguma maneira quem trabalha onde e liga o nome dessa pessoa a uma organização. Então, gente, muito cuidado com o que você for falar, com o que você for fazer, porque qualquer atitude, seja ela ligada a preconceito, que é o tema de hoje, ou qualquer outro tema que possa ser negativo para a sua organização, você pode inclusive ser penalizado por isso, né? Então, lembre-se que tudo que você diz como ser pessoal também vale para o seu ser profissional. Você está representando a sua organização, a organização onde você trabalha ou na qual, né, você é um dos donos. E cuidado com atitudes preconceituosas. Como eu falei, esse é um tema que tem crescido muito, as pessoas estão cada vez mais atentas e isso pode causar uma grande crise de imagem, de reputação para a sua empresa. Então, se prepare antes, escreva um manual e treine os seus funcionários. Isso vai reduzir bastante a chance de algum problema lá na frente.